Vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixai-vos, conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Nós já fizemos um momento de oração nessa noite, e eu quero, juntamente com os irmãos dessa noite, nós estávamos falando a respeito desse assunto. Nós pedimos para colocar ali, para que os irmãos possam acompanhar aquilo que nós vamos estar falando aqui, para ver se nós conseguimos fazer um trabalho um pouco mais didático nessa noite a respeito dos dons espirituais. Irmãos, é bem complexo você falar a respeito dos dons, e nós pegamos como referencial apenas esse capítulo 12, esses primeiros versículos, esses 11 primeiros versículos aqui, porque aqui está destacado 9 dons espirituais. Esses 9 dons espirituais aqui, na verdade, ele é como se fosse um alicerce, uma mola mestra para que os demais dons sejam exercidos. Pastor Hernandes leu aqui agora mesmo em Romanos, capítulo de número 12, na leitura devocional que ele fez aqui, falando a respeito de outros dons existentes. E na verdade, dependendo do escritor que você for ler, ele fala de uma série de outros dons. Mas o referencial para que você possa realmente trabalhar o conceito de dons, o princípio para a edificação e crescimento da igreja, parte do princípio do que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios. Por que isso? Justamente porque Paulo tinha uma preocupação, e nós vamos estar olhando aqui que ele tem justamente justificativas, ele tem também uma preocupação em realmente escrever da forma que ele escreveu para os irmãos da igreja de Corinto. E na realidade o contexto que nós vivemos hoje, em muitas circunstâncias, é parecido, e nós vamos estar falando um pouco a respeito disso, é claro que numa linguagem bem simples, bem objetiva, para que todos nós possamos estar compartilhando e possamos sair daqui nessa noite com pelo menos uma certa compreensão do assunto. Como ele é muito extenso e não temos como trabalhar aqui os 9 dons em um período de tempo que nós temos aqui, porque isso dá trabalho e toma muito tempo, nós vamos trabalhar com 3 dons para nós estarmos falando hoje. Aparecendo na tela aí para vocês aí, está lá o que são os dons, nós vamos trabalhar com o contexto, nós vamos falar o que são dons espirituais, e por último aí, vamos ver o que é o dom da sabedoria, que na verdade aí está bem colocado, o dom do conhecimento, e aí está colocado o dom da fé, mas na verdade nós vamos falar sobre o dom de discernimento de espíritos, porque esses 3 dons eles trabalham bem mais próximos. Vamos trabalhar referendado justamente naquilo que o pastor Antônio Gilberto fala a respeito do assunto, porque dentro do meio pentecostal uma autoridade que nós conhecemos, e nós pegamos alguns referenciais, até algumas citações do próprio Antônio Gilberto, para não corrermos o risco justamente de recorrermos em erros. E nós sabemos que carecemos justamente desses homens que são conhecedores, mestres na palavra. Então nós pegamos alguns referenciais do Antônio Gilberto e também de Stanley M. Horton,
que também é uma autoridade no meio pentecostal, que conhece muito a respeito de tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então nós vamos estar trabalhando referendado naquilo que esses homens escreveram, tá? No que nós estamos fazendo aqui, talvez é reproduzindo algo que foi feito, mas que foi feito com muita propriedade, e nós queremos, dentro dessa possibilidade, estar conversando e explicando a igreja do Senhor. Fique aí com sua Bíblia aberta, por favor, tá? Existem algumas colocações aqui, alguns versículos bíblicos que nós queremos que você acompanhe, até porque isso vai te ajudar e vai te motivar a, quem sabe, depois em casa, pesquisar um pouquinho mais, de uma forma mais profunda, para falarmos a respeito desses assuntos. Pois bem, o contexto da igreja de Corinto, olha, é uma coisa interessante para nós observarmos. Por que Paulo está falando a respeito dos dons espirituais, e ele começa a falar acerca dos dons espirituais? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja bem, olha, a crença na época era generalizada, ou seja, o universo estava cheio de espíritos, essa era a ideia da época, que exerciam ações boas e más. Eles podiam entrar nos homens e em coisas inanimadas e torná-los possessos. Uma das principais razões por que os homens tomavam parte em cerimônias religiosas era o de evitar a obsessão, ou seja, para não serem importunados e não ter que viver uma preocupação constante em relação aos espíritos maus, e sim alcançar a inspiração dos bons. Esses espíritos eram considerados mediadores entre os deuses e os homens. Esse é o contexto, irmãos, existente ali na região de Corinto, na região, no mundo greco-romano. Aquela região de Corinto era uma região muito rica, era uma região portuária. E como região portuária, ele recebia justamente pessoas de vários lugares do mundo. E várias pessoas congregavam ali. Haja vista, nós compreendemos que a igreja de Corinto ela é composta de crentes judeus, de crentes gentios, e ainda por cima de outros crentes que vieram da região, da outra parte do ocidente, para poder habitar e estar aí juntos. Fora aqueles que converteram na região de Corinto ali, que eram um número expressivo de pessoas. E como era uma região portuária e muitas pessoas estavam constantemente ali, o comércio era intenso, a cidade era uma cidade rica, é dentro desse contexto que a igreja de Corinto cresce. Se você for observar nos versículos que antecedem esse que nós estamos falando aqui do capítulo de número 12, você vai saber que Paulo está falando sobre uma série de outras coisas. Ele fala a respeito da problemática da ceia do Senhor, de como deveria ser a ceia, de como é que eles estavam fazendo, né? Uns não esperavam os outros para se alimentar, um levava um banquete maior do que o outro para poder parecer ser melhor, um falava mais língua do que o outro, né? E uma série de coisas. Era uma igreja que era rico em dons, mas essa riqueza em dons, ela se misturava com o conceito e com o contexto da cidade, com o costume religioso que ali era estabelecido. Na antiguidade, principalmente, acima de tudo, todo o referencial para o sucesso e o crescimento da igreja e da sociedade se referendava na vida religiosa. Corinto não é diferente, por causa principalmente da liberalidade do Império Romano. Eles então recebiam todo e qualquer tipo de doutrina. E aqui, na verdade, quando nós olhamos aqui, fala de deuses, e alguns falam até mesmo de demônios, bons e maus. E eles tinham o seu ritual para quê? Para que eles não fossem prejudicados por esses demônios maus. E isso se refere justamente a quê? A questão da própria alimentação. Você vê Paulo falando sobre a questão da alimentação, que não é justamente a questão para se preocupar muito com isso, porque em muitos lugares lá o que ocorria? Eles pegavam, faziam aquela grande oferenda e sacrifício aos ídolos, e pegava muitos animais que foram assados, ali cozidos, e oferecia aos ídolos. Depois que terminava aquele culto religioso, sobrava muita comida. E aí o que eles faziam? Eles não desperdiçavam, eles pegavam aquela comida e colocavam nos mercados para poder vender. E é justamente dentro disso que Paulo fala sobre a questão que o comer ou não deixar de comer não vai justamente contaminar o homem. Ele fala dessa questão porque o povo ficou um pouco preocupado. Então é uma realidade contextual, é uma questão que acontecia em Corinto. Quanto à questão da ceia do Senhor, também está envolvido dentro dessa realidade da espiritualidade, ou seja, dependendo do alimento que se comia e da forma que se comia, na abundância que se comia, você poderia receber na sua vida os espíritos bons ou os espíritos maus.
E dentro dessa característica, o que acontecia? Ou você poderia ser beneficiado ou não. E essa situação fazia com que muitas das vezes essas pessoas ficassem possessas dentro dessas reuniões. E Paulo fala a respeito disso, por quê? Aqui ele fala justamente, ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é anátema. Porque no meio da igreja, no contexto da igreja, existiam as pessoas que na verdade não estavam recebendo do Espírito de Deus, mas sim do espírito maligno. E no meio daquele contexto ali, daquela igreja, muitas vezes glorificando o nome do Senhor, alguém, ao invés de estar glorificando o nome de Deus, tomado pelo Espírito de Deus, estava tomado por espíritos malignos. É dentro dessa ideia que Paulo abre então o contexto para falar a respeito da importância dos dons espirituais, porque paralelo à vida da igreja, paralela a todo o desenvolvimento dos dons espirituais que a igreja necessita e precisa para que ela pudesse estar sobrevivendo, existia também os dons dos espíritos, que era justamente algo que fazia parte das religiões de mistérios existentes naquela época. Então Paulo faz justamente a diferenciação para que pudesse ser entendido a compreensão, a diferença dos dons do Espírito Santo e a diferença dos dons das demais religiões, dos demais deuses. Para quê? Para que a igreja pudesse marchar convicta. Quem aceitou Jesus em Corinto tinha que compreender e entender que não precisava mais estar exercitando os dons que eles tinham ou que eles exercitavam antigamente dentro da cultura greco-romana. Às vezes nós lemos e a gente não consegue às vezes ver isso, mas Paulo fala a respeito disso, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não quero que sejais desentendidos, não é da forma que vocês estão fazendo. Vocês precisam entender que não é assim que se desenvolve. Olha, tome cuidado, tem coisa errada aí, não é assim que se faz. Aí ele diz aí, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. O mundo grego-romano, irmão, greco-romano é um mundo místico. Era um mundo cheio de espiritualidade, um mundo cheio de gnosticismo. Era um mundo agnóstico, onde em muitas circunstâncias o próprio corpo não tinha valor nenhum, apenas a alma. O que você fizesse com o corpo não tinha nenhum problema, pastor Nilton. Você podia fazer o que você quisesse, da forma que você quisesse, contando que a alma estivesse intacta. Então é um mundo complexo, e é justamente dentro desse contexto que Paulo vem escrevendo a carta de Corinto, colocando as coisas no seu devido lugar, para que o povo realmente possa fazer uso de forma devida daquilo que vem do Espírito de Deus, que são os dons espirituais. E ele mostra a necessidade e a importância de ter esses dons espirituais exercitados na vida da igreja. Agora, uma coisa nós precisamos entender, irmãos. Você não precisa e não pode olhar apenas os dons espirituais do capítulo de número 12 de forma isolada. Você precisa entender que capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, todos eles contribuem para uma ideia da importância dos dons. E Paulo ressalta aqui uma coisa que é muito interessante. O capítulo 13, muito se trabalha esse capítulo de forma isolada, falando sobre a questão do amor, mas Paulo fala justamente o que aqui, esse amor aqui precisa ser exercitado, porque se ele não for exercitado, corre-se o risco de haver equívoco no uso dos dons espirituais, e o que poderia ser bênção pode se tornar maldição. É por isso que ele abre aqui falando, sobre a questão do amor, que o amor é o dom supremo. Por quê? Porque todas as coisas vão passar, mas o amor, ele prevalece. Os dons aqui estabelecidos são para a vida da igreja enquanto nós estivermos aqui. Precisamos profetizar, precisamos ter os dons de variações de línguas, precisamos das curas, mas depois que tudo isso acabar, irmão, o que é que vai prevalecer? O amor. E não tem como nós fazermos a obra e a vontade de Deus, cumprir com o propósito de Deus, se não for pelo exercício do amor. Tem que amar. E uma das coisas que nós gostaríamos que os irmãos entendessem quando nós falamos dentro desse sentido é justamente isso. Deus tem para a sua vida, para a minha vida, a graça sobre nós para que nós possamos exercer os dons espirituais. Só que nós precisamos, acima de tudo, pedir que Ele dê amor ao nosso coração, em favor da igreja, amor em favor do nosso próximo, amor em favor da nossa família. Nós temos que amar. E esse é um dos nossos maiores desafios. E esse amor, na verdade, ele tem que ser motivado
Não é apenas só pelo meu desejo pessoal, mas acima de tudo pela ação do Espírito de Deus na minha vida. Porque se você observar aí, olha, veja bem, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que é que ele faz aqui? Ele reporta e coloca todas as coisas, queridos, sobre a limitação do Espírito de Deus. Se os gregos tinham vários deuses e vários espíritos, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é guiado apenas por um Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que nos guia e que nos direciona justamente ao caminho da vitória. Ou seja, olha, se antigamente vocês tinham muitos deuses aí, e esses deuses às vezes tomavam vocês ficavam possessos aí, e de vez em quando até entravam em êxtase aí, até em transe. Agora que você aceitou Jesus, você está na igreja, eu quero dizer uma coisa para você: você não vive à mercê dos vários deuses, você vive apenas à mercê de um único Deus, e esse único Deus deu o Espírito dele para estar na sua vida, para te conduzir ao caminho da vitória. Não precisa de vários sacrifícios, basta apenas se sujeitar e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito vai estar direcionando a sua vida, vai estar dando a você o batismo, vai te revestir dos dons espirituais para que você possa fazer a obra e alcançar a salvação em Cristo Jesus. O que era complexo, na verdade, ele simplificou. Ele dá um norte e uma direção. Você já imaginou se nós, nos dias atuais, nós, a igreja do Senhor, vamos supor que nós tivéssemos uma gama de pelo menos 10 a 15 deuses, e você tivesse que fazer sacrifício a todos esses deuses todos os dias, irmãos, principalmente com oferendas, com alimentos, com rituais, nós íamos ficar o dia inteiro só para fazer isso, e até mesmo aquilo que ganhamos, o lucro que tínhamos, ia tudo embora. O nosso Deus é tão poderoso que Ele nos livrou, nos libertou dessa conscientização, dessa escravização, e nos libertou das trevas para a sua gloriosa luz, para que pudéssemos viver uma vida, e uma vida em abundância. Vamos seguir mais para frente aqui, para nós darmos uma olhada aqui em algumas coisas. Olha lá, ó. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, era uma época de entusiasmo religioso, e é nesta ocasião que ocorriam estes fenômenos. Cria-se que os espíritos de alguns mortos ilustres eram promovidos a essa categoria em função de sua carreira na terra. Você viu que maravilha? O cidadão era ilustre, né? Então ele era promovido, ele passava a ser um espírito. Que maravilha, né? Que coisa interessante. Era isso que as pessoas criam. É um ajuntamento de conceitos e ideias, era uma bagunça tremenda. É por isso que o povo vivia justamente muito no mundo da bacanagem, da sensualidade, dos desrespeitos, das desestruturações familiares. Em reuniões, queridos, que quando você for realmente estudar, se você for estudar o conceito ou o contexto do mundo greco-romano em outras circunstâncias, irmãos, a gente se escandaliza, a gente se assusta. Um homossexualismo tremendo. Reuniões onde mulheres não podiam entrar, apenas homens podiam entrar, e uma série de coisas faziam lá dentro. É uma situação muito complicada. E depois de converso, esses homens precisam passar pela ação do Espírito de Deus. E somente o Espírito pode mudar essas coisas. Somente o Espírito pode mudar. Olha, por isso é necessário estarmos atentos ao momento que vivemos, pois há uma série de fenômenos em nossos dias, e não podemos nos deixar levar pelo entusiasmo ou empolgação gnóstica. Nós precisamos ficar atentos. A igreja de hoje, assim como na igreja de Corinto, existem algumas coisas que nós temos que ficar preocupados, meus queridos. A gente de repente pode achar que não tem problema nenhum, que as coisas estão indo tudo bem, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Existem alguns conceitos aí que estão adentrando a igreja, alguns costumes, algumas questões aí que têm a sua origem justamente lá atrás na antiguidade do mundo greco-romano. Alguns conceitos de confissões positivas, algumas ideias egocêntricas, algumas ideias hedonistas, sabe? Algumas ideias pragmáticas que tiram justamente o que? A condição de nós vivemos uma vida de autêntica espiritualidade. Nós não temos tempo para enumerar, mas se fosse para nós enumerarmos aqui, no mínimo, nós teríamos pelo menos de 15 a 20 novas religiões que estão por aí,
que tem conceitos ocidentais, conceitos justamente nas ideias greco-romanas, e que estão por aí, que em muitas circunstâncias nós achamos que não tem problema nenhum. Nós temos que ler um pouco mais a Bíblia. Nós precisamos pesquisar um pouquinho mais, para nós sabermos o mundo que nos cerca e o que está à nossa volta. E quando eu falo isso, eu falo numa preocupação muito grande, você sabe por quê? Nunca se houve um questionamento tão grande, pastor Júlio, como nos nossos dias, das pessoas perguntarem assim: por que será que está existindo tantas separações no meio da igreja do Senhor? Por que isso está acontecendo? E nós sabemos que isso é uma realidade. Por que tantos maridos têm traído as esposas? Por que tantas esposas têm traído os maridos? Nós sabemos disso porque nós lidamos com circunstâncias igual essa no dia a dia. E não é uma questão de expor as pessoas, é uma questão de uma realidade que nos cercam. Onde foi parar o fervor espiritual dos crentes? Tem muitos crentes antigos aí que mesmo dizem: antigamente o culto de oração era uma bênção. Nossa, antigamente batizar com o Espírito Santo acontecia. Irmão, era no culto assim normal, acontecia. Deus estava sempre batizando. Realmente estava. E quando nós falamos a respeito desse sentido, irmãos, não é na intenção de apontar o dedo para ninguém. É pelo contrário, de nós mesmos, como igreja do Senhor, nós refletirmos sobre isso. E temos o desejo de buscar esses dons. Para quê? Para que nós possamos ser mais úteis no trabalho da igreja. E que se essas coisas aconteciam no passado, nós entendemos que ela ainda acontece nos dias de hoje. Porque nós lemos revistas, e alguns infelizmente até mesmo veem revistas pornográficas, né? Com uma intensidade tremenda, mas não tem a mesma intensidade para ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a bússola que nos leva para a salvação, e que é o referencial para nós podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos a alegria de ir lá na locadora, queridos, e locar um filme lá que nós não sabemos nem a procedência do filme, e colocamos lá dentro da nossa casa lá e passamos 2, 3 horas vendo, até mais, vendo os filmes que estão lá. E todos os filmes hoje têm conteúdo pornográfico, mesmo sendo filme de criança, sempre tem um apelativo em relação a isso, e nós colocamos dentro da nossa casa, estamos lá constantemente vendo, mas nós não nos reunimos ao redor da mesa, ou até mesmo no sofá, para nós fazermos um culto devocional, louvarmos o nome do Senhor, cantar hinos da harpa. Nós não fazemos isso. É muito raro isso acontecer. Aí a problemática começa a acontecer na nossa casa, os problemas começam a surgir, e nós perguntamos: por que isso está acontecendo? O que está faltando? Vou dizer para você o que está faltando. Está faltando o exercício dos dons espirituais. Estamos andando equivocados. Estamos fazendo e exercitando coisas que nós achamos que são espirituais, que são de Deus, e que na verdade não são. São apenas mecanismos humanos. Estamos entrando dentro de um conceito onde nós achamos que a ida apenas em um culto pode mudar a nossa vida, e nós colocamos a responsabilidade toda na direção daquele que está à frente do trabalho, e isso não pode ser assim. Quando eu digo isso, o pastor Josadá, que está aqui constantemente nas quintas-feiras aqui, dando um duro danado nos cultos, ele sabe como é que é essa situação. Nós temos o desejo realmente profundo de estar orando, de estar libertando as pessoas, mas em contrapartida tem que haver um desejo no seu coração, de que quando você sai daqui, você continuar exercitando isso em oração, em graça, em confiança no Senhor. Não é confiar a responsabilidade apenas aos pastores da igreja, a nós que aqui estamos. Acima de tudo é fazer a campanha com fé e com convicção, mas também viver uma vida de integridade na presença de Deus. Não é fazer de conta, é ser realmente. Não é achar que por causa que eu dou o dízimo fielmente, meu dízimo é um dízimo alto, isso me garante salvação, me garante espiritualidade. Não garante não, irmãos. Isso é apenas uma soma de uma série de outras coisas que nós precisamos. Por isso nós temos que estar atento a todas essas situações. Vamos lá, olha, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. É referência às experiências, pode passar. É referência às experiências de possessão entre os coríntios, antes de sua conversão. Isso, ao analisar o contexto de Coríntios, deixa claro que o exercício da espiritualidade era uma questão semelhante aos exercícios dos dons. É o que nós já falamos aos irmãos. Vejamos algumas referências, irmãos, que nós precisamos entender e compreender na nossa vida diária, para que essas coisas não nos alcancem, para que nós possamos saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A igreja fica empolvorosa, ou seja, motivada, e todo mundo falando em línguas estranhas. Agora veja bem, em muitos momentos nós precisamos de discernimento de Deus e graça de Deus para saber se o que está acontecendo é realmente algo de Deus ou se não é.
Infelizmente existe muita meninice no meio do povo de Deus, no meio pentecostal. Tem muita gente por aí que apenas decora a língua ou usa disso como meio para ganhar dinheiro, mas não tem nenhum direcionamento espiritual. Não tem justamente, graça de Deus, as suas revelações são revelações da carne. São homens e mulheres que não têm propósito, não têm profundidade do Senhor. A igreja precisa buscar os dons para quê? Para não se deixar levar e nem cair nessas armadilhas. Dá uma olhada comigo, vejamos algumas referências. Jesus deixou um alerta muito importante. Vamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Abre lá sua Bíblia, por favor, comigo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha bem o que diz aí, ó. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Falar, muita gente fala. Muita gente usa o nome do Senhor. Em vez de deixar ser usado pelo Senhor, usa o nome do Senhor. E até decora a língua. Porque não é difícil fazer isso. Em vez de deixar o Espírito usar, Júlio, ele usa o Espírito. Ele manipula e faz do jeito que ele quer. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Precisamos ficar atentos. Esse cuidado é importante, ele é fundamental. Jesus já falava a respeito dessa circunstância, dessa situação. Você quer ver? Olha, a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor é indispensável. É importante? É claro que é. Vamos lá? Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Por que nós estamos falando a respeito disso aqui? Porque essa confissão de falar que Jesus é o Senhor é importante. Uma pessoa, queridos, quando ele está justamente tomado por um espírito maligno, ele fala muita coisa, mas quando você manda ele falar que Jesus é o Senhor, ele engasga, não é, pastor Josadak? Urra! Não fala não, irmão. Ele sabe que é, mas ele não fala. Olha aí, Romanos capítulo 10, verso 9, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse confessar aqui é importante, como reconhecimento de Deus como Senhor e Salvador, nas decisões que nós tomamos, mas é importante também na nossa vida diária. E quem tem o Espírito de Deus, fala isso com muita convicção e com muita certeza, mas quem não tem, irmão, não fala não. Ele pode falar qualquer coisa concernente à vida da igreja, mas quando é para ele falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é poderoso, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele engasga. Ovelha come capim, bode não come. Porque se comer engasga, suas características são diferentes. Tem 4 patas, tem 2 orelhas. É um animal também que vive no campo, mas ele não come capim. E são coisas que nós precisamos observar. Olha lá, Filipenses capítulo 2, verso 11. Ó, Filipenses 2, versículo de número 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Quantos que estão aqui reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Isso é importante, irmãos. O princípio da vitória da igreja está no reconhecimento do Senhor como o nosso Salvador e como aquele que cuida de nós. Se você vê pessoas que de repente são muito eloquentes, pessoas que adivinham coisa demais, porque infelizmente tem pessoa que adivinha e fala coisa demais, mas nunca fala do Senhor, abre o olho. Cuidado com os fugioca da vida. Tem
pessoas por aí que não estão fazendo revelação, mas estão fazendo revelamento. Tem demais. E faz mesmo, irmão. Por quê? Porque o povo gosta, porque vocês gostam, porque nós gostamos. Você quer ver um crente alegre, pastor Aparecido? É quando vai alguém pro rumo dele assim, falando língua estranha, e fazendo assim, e taca a mão na cabeça dele. Falou, coisa boa. Aí ele acha bom. Ele nem sabe quem é que espírito que está vindo para ele, mas ele vem e fala, vem mesmo, vem mesmo. E aí, ó, que põe a mão na cabeça dele, já começa. Mas ele nem sabe se é realmente um Espírito de Deus ou se não é. E nem ouve, justamente. Temos que tomar cuidado, irmão. Eu gosto das coisas de Deus, vocês sabem que eu gosto. Mas eu sou muito prudente com essas coisas. Eu estou aqui ó, glorificando a Deus, mas o outro está aqui, ó. E eu estou perguntando, Senhor, é mesmo? É da tua vontade? É teu mesmo? Teve um dia, numa igreja que nós dirigimos, eu mais a pastora Rosane, nós estamos lá na igreja lá. Irmão, o culto vai bem, vai uma bênção. E eu tinha acabado de dar um ensino desse na terça-feira. Quando foi na quinta-feira, na quinta da vitória, a igreja é cheinha. Aí está lá aquela coisa maravilhosa, chega uma irmã lá para cantar um hino. Irmão, ela começou a cantar, ainda estava indo até bem. Mas quando ela viu que a igreja estava glorificando a Deus e estava alegre, aí ela começou a inventar moda. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte: eu agora vou cantar em línguas aqui, e vocês cantam em línguas aí e vão glorificar a Deus. Aí ela começou, a igreja foi todo mundo e parou e ficou olhando para ela. Eu lá de cima eu fiz para eles assim, ó. Aí eu cruzei os braços, e todo mundo calou e cruzou os braços. Ela ficou lá fazendo espetáculo sozinha. Quando ela abriu o olho, ela desconfiou, ficou envergonhada. Nem terminou o hino. Foi lá, pediu o CD dela, foi desconfiadinha, sentou lá e ficou murchinha no canto dela. Empolgação humana. Quando Deus manda, você sabe que é diferente. É outra coisa. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tem gente que não pode ver a plateia, irmão. Ok, começa a ver que o trem está ficando bom, aí ele começa a inventar. Se a sua pergunta for pertinente, pode, Michael. A sua reação é não deixar. Mesmo que seja, e o que tem? Mesmo que seja pastor ou obreiro, meu filho, se você sabe que não é de Deus, você vai deixar ele orar por você? Não é assim não. Mas é claro, aí. Como é que eu vou deixar alguém orar por mim se eu estou sabendo e Deus está me revelando que isso não é de Deus? Eu vou deixar ele fazer isso na minha vida? Às vezes ele pode estar usando justamente da autoridade pastoral que ele tem para fazer uma coisa que Deus não está direcionando a ele. Claro que não. Se eu, porque sou humano, e eu posso errar em algum momento, e se você tiver o discernimento que o que eu estou indo ao seu lado e fazer algo para você não é correto, não pode aceitar não, ué. É por isso que a igreja precisa de discernimento espiritual. Para saber que quando um de nós formos fazer isso, nós estamos realmente na graça de Deus. E é por isso que nos chama a responsabilidade para isso também, queridos. Porque se eu me motivar por mim mesmo e querer fazer algo que é de mim mesmo, aí o que acontece? Aí eu estou colocando a graça e a unção de Deus de lado. E se eu estou fazendo isso, como diz os meninos aí, é problema, irmão. Aí não é problema não, é problema mesmo. Por isso que nós precisamos buscar os dons espirituais. Vamos mais à frente um pouquinho. Os frutos produzidos através da vida de quem o confessa era a manifestação mais objetiva, pois o Espírito Santo não habita em nenhum ser imoral. Ele não habita. Onde há imoralidade, onde há realmente a falta de comunhão com Deus, não adianta, irmão, não habita. Não tem jeito. Vai lá, Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 ao 21.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas responda para você mesmo: será que você tem alguma dessas virtudes aqui que não são cristãs na sua vida? Se você tem, eu te aconselho a dobrar os seus joelhos e a começar a pedir ao Senhor para mudar o teu coração e mudar a tua vida. Porque segundo o que a Bíblia diz, eu acho que a sua Bíblia também está dizendo isso, pessoas que estão nessa situação aqui, não herdam o reino de Deus. E não tem uma ação do Espírito sobre a tua vida. Que eu fico tranquilo nessa noite, querido, que você sabe que o que eu estou dizendo não é algo meu, está aqui na palavra de Deus aqui, está na Bíblia. E se nós estamos deixando esse tipo de situação, esse tipo de espírito maligno tomar conta da nossa vida, e isso está prejudicando a vida da igreja, eu preciso pedir perdão e pedir graça de Deus, e pedir: Senhor, muda a minha vida. Retira de mim esse tipo de espírito, porque esse espírito é um espírito mundano, não é de Deus. Ah, mas eu estou jejuando. Você está jejuando, mas a raiz da inveja, da amargura, do ciúme está no seu coração. De quem está adiantando esse jejum? Ah, mas eu estou falando em línguas. Irmão, pode falar em língua do jeito que for. Você pode falar em língua do jeito que for. Você pode aqui plantar bananeira na frente aqui, que não tem problema. Pode plantar o tanto que você quiser, irmão. Mas se o seu coração estiver dentro dessas características aqui, não vai adiantar nada, pastor Josué. É enganoso o seu coração. E eu vou falar uma verdade para você, me desculpa, viu, irmão? Mas se tiver numa situação dessa aí, se você não mudar, vai parar lá no quinto dos infernos. Aí no sexto, né, meu bem? O quinto já está cheio, né? Essa é a verdade, irmão. Se tem muito tempo que você não ouviu isso, eu vou falar para vocês: existem só dois caminhos, viu? Ou é o céu ou é o inferno, não tem outro não. Você conhece, pastor Marcos, um outro caminho, um caminho meio termo? É só os dois caminhos, não é? Um é largo, espaçoso, e o outro, irmão, é bem estreitinho. Ainda hoje a palavra de Deus é essa: ou você aceita Jesus e anda nos caminhos dele, guiado pelo Espírito, vai para o céu, ou então você anda passo lá conforme o diabo quer, irmão, e vai para o inferno. Não tem outra verdade. Vamos lá. Os dons espirituais e sua importância. Os dons espirituais são as manifestações exteriores do homem espiritual, ou seja, o homem é usado pelo Espírito Santo. Paulo enumera 9 desses dons, o que nós já falamos aqui e lemos nessa noite: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência em algumas traduções, a fé, dons de curar, operações de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretações de línguas. Todos esses dons são importantes e eles agem em conjunto uns com os outros, viu? Isso aqui é uma coisa que é importante. Nesse estudo falaremos apenas dos dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Ou dons de saber, que são eles: palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou ciência e discernimento de espírito. O princípio está aqui, queridos: entrar no caminho do conhecimento, da sabedoria. Jesus diz o que? Errais muito. Por quê? Porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que nós não vamos conhecer, irmão, se nós não entrarmos aqui, Tem muito crente aí, irmão, que está aprendendo quem? Com o que os outros falam por aí. Ele cresceu, ele não cresceu ainda, ele não tem a experiência dele com Deus. Tem crente que até hoje não experimentou um toque magistral e soberano do Espírito Santo na sua vida.
Tem crente que nunca experimentou de repente uma cura, tem crente que nunca experimentou um milagre, tem crente que não sabe o prazer e a alegria que é de ser usado por Deus na pregação de uma palavra ou na oração em favor de uma pessoa. O crente tem que desejar isso. Tem crente que está aqui dentro da igreja aqui, que quando você fala de dom, ele fala assim: o que é esse negócio de dom? Batismo com o Espírito, batismo com o Espírito Santo? Que negócio que é esse? Irmão, por incrível que pareça, tem crente que você fala assim, quando você fala arrebatamento. Arrebatamento? Não sabe o que é arrebatamento, meu filho. E aí, você sabe o que eu fico preocupado? Eu fico preocupado porque se isso está acontecendo de uma certa forma, eu sei que a culpa é minha. Eu sei que a culpa, irmãos, é nossa. Me desculpe dizer isso nessa noite, mas nós temos que preocupar, porque nós passamos um certo momento pensando em muitas outras circunstâncias, mas não justamente na questão do doutrinário direcionar a igreja. E muitas coisas se perderam por aí. E nós temos que preocupar com isso. Como é que está a vida da ovelha, como é que eles estão seguindo, o que eles conhecem da Bíblia, o que eles gostam realmente da Bíblia, como fazer. Irmão, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui com aquela campanha de leitura bíblica é uma das preocupações no sentido de despertar na vida da igreja o amor pela leitura da palavra. Eu vou dizer mais para vocês, não me leve a mal, e não sou contra a promoção que os irmãos estão fazendo, mas na verdade nós deveríamos ler independente de se nós vamos ganhar alguma coisa ou não, porque isso aqui, querido, é a bússola que nos leva para o céu, esse aqui é o alimento que nós precisamos. Agora imagine, entenda, quando eu digo isso para você, eu digo para você compreender olha como é que nós estamos. Nós precisamos às vezes ter mecanismos e criar meios para trazer à igreja o prazer de ler a palavra. Por quê? Porque se não for assim, não há lugar para a atuação do Espírito de Deus. Tem que oferecer alguma coisa em troca. Pense bem. Precisamos ler, independente disso, e saber que quando você ler a Bíblia, quantas vezes, irmãos, eu me deleitei sobre a Bíblia e lendo a palavra de Deus e orando e olhando, as lágrimas brotaram nos olhos e ela começou a escorrer, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu sei que essa palavra, quando lida, ela traz um refrigério ao meu coração, ela traz cura para a minha alma. Ela me dá o prazer da vida e a certeza que se todas as coisas acabarem, eu tenho um lugar garantido com o Senhor no céu, porque Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. De saber que em muitas circunstâncias a alma geme lá no fundo, ela grita, ela clama, e o que ela quer? Ela não quer muita coisa não, ela quer que apenas você se deleite na palavra do Senhor. O gemido passa quando você abre a Bíblia e começa a ler e começa a se deleitar nela, porque nisso o Espírito de Deus acha espaço justamente para vir Ele atuar na sua mente e no seu coração, e como esse copo aqui te encher, a ponto de até mesmo transbordar. E aí o que acontece? Nós estamos tampando a boca do vasilhame do copo. Muita coisa entra, mas a palavra não está entrando. Muito alimento estranho entra, mas a palavra, que é o alimento, não entra. O pão da vida, que é Jesus, para nós tem perdido o sabor. Ele, que é a água que mata a sede, não está mais adentrando dentro das nossas gargantas, da garganta da nossa alma, e a nossa alma se encontra sedenta e faminta. Eu quero nessa noite convidar você a abrir o teu coração, abrir a tua alma e se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Quero convidar você essa noite a desejar e a dizer: Senhor, derrama dessa fonte, porque a minha alma está sedenta e eu quero me saciar a minha sede no Senhor. Porque Ele diz que Ele é a fonte que nunca seca. Ele é o pão que, se nós comemos diariamente dele, querido, nenhuma fome vai chegar até nós. E se a fome não chegar, nós não vamos comer porcaria que as pessoas estão dando para nós aí. Alimento estragado, corrompido. Eu não sei por que Deus faz essas coisas comigo. Eu começo bem e termino melhor ainda, porque eu faço o que Ele manda fazer.
Aleluia. Vamos lá. Palavra da sabedoria. E o tempo vai passando, olha. O que é a palavra da sabedoria? Deus dá ao homem o conhecimento das coisas extraordinárias e singulares, levando em consideração um momento específico. Esta sabedoria é o mais alto tipo de conhecimento. É o conhecimento do próprio Deus, não de uma forma teórica, mas experimental. É claro que não é o conhecimento amplo de Deus, mas é o conhecimento que Deus dá em momentos específicos aos seus filhos. Tem momentos, tem situações, e até mesmo em momentos de ministração de palavra, queridos, que você está ministrando e você tem todo um direcionamento, mas Deus, Ele consegue, parece que abrir uma janela no nosso conhecimento, Ele introduz um pensamento novo, uma linhagem nova. Ele abre e revela alguma coisa nova para que você possa falar. E quando você fala, o efeito é instantâneo na vida do ouvinte. É uma coisa, você prepara tudo, você deixa tudo certinho, mas ele entra com o extraordinário e nos surpreende com algo fantástico. Olha aí, a Bíblia de Estudo Pentecostal define este dom como uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. A revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo aplicada a uma situação ou problema específico. Existem coisas que parece que não tem solução, que não tem mais jeito, que tudo acabou, ou que pensa que não, Deus nos desperta, e traz aquela palavra, pastor Judson, e você fala a uma pessoa, ou você fala a um grupo de pessoas, e essa palavra consegue abarcar, alcançar, e os problemas são resolvidos. Dom de sabedoria vem da parte de Deus. É uma coisa, queridos, que até mesmo quem vai estar sendo usado, ele acha fantástico, porque ele assusta no momento, porque é algo que vem realmente de Deus, é um canal de Deus assim, ou aquilo, chega assim direto, e a pessoa, pá! E algo acontece. É algo diferente. É algo diferente. Atos capítulo 6, versículo de número 10. Abre lá, por favor. Atos capítulo 6, versículo de número 10. Você lembra o que Estevão fez? Olha aí, Atos 6,10 diz aí, ó. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Irmão, o homem tomado pelo Espírito, o Espírito de sabedoria, ele começa a falar e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Duas coisas acontecem. Há uma reação de transformação em muitas vidas, mas muitas pessoas também ficam mordidas porque sabem que o que está dizendo é uma verdade profunda. No caso de Estevão, ele foi falando, e aquele povo não tinha o Espírito, não tinha a sensibilidade de Deus, eles foram ficando mordidos, nervosos, ficando revoltados, porque eles sabiam que o que ele estava falando era uma verdade, e não tinha como negar. Estevão morreu porque falou a verdade, e uma verdade divina. Estevão morreu porque ele estava tomado pelo Espírito de Deus, e tudo que ele falou, irmãos, foi como uma carapuça, serviu certinho na vida daqueles homens, daqueles fariseus, daqueles homens que estavam lá. Mas ele estava tomado, olha aqui, ó, pelo Espírito, o Espírito de sabedoria que era da parte do Senhor. Ele era o instrumento e Deus estava dando a ele a palavra e ele estava falando. É diferente. Ei, é diferente. Como se diz outro, é um outro nível. É outra coisa, pastor Gilmar. É diferente. Olha capítulo 15, versículo 13 ao 22. Capítulo 15, versículo 13 ao 22, olha. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus
primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas deste século. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escute aqui o que eu vou dizer para você. Essa decisão aqui da igreja aqui foi uma decisão sábia, mediante a palavra da revelação dada por Deus, uma palavra de sabedoria. Se fosse para eles entrar pelo caminho da cultura e de tudo aquilo que eles viviam, isso não tinha acontecido. Mas foi uma revelação de Deus, uma diretriz de Deus. O próprio Pedro, quando prega de forma fantástica, querido, a palavra, da forma que ele ministrou, foi uma palavra de sabedoria. Como é que um homem, querido, sem cultura, ergue-se daquela forma e fala daquela forma, eloquente da forma que ele falou, e os homens olhando admirados: uau, que palavra! Ele estava tão cheio de Deus, ele estava com uma sintonia tão grande, a palavra dele era uma de sabedoria tão profunda, que ele conseguiu ganhar naquele dia quase 3.000 almas para o Senhor Jesus na ministração da palavra. Pela eloquência humana isso não acontece não, meu irmão. Tem que ser mesmo de Deus. Porque a palavra minha não entra no seu coração não. Porque é palavra de homem, e palavra de homem nós não recebemos. Mas quando é palavra de Deus, atuada e direcionada pelo Espírito de Deus, entra no profundo do seu coração, consegue deixar a semente, planta a raiz profunda e o fruto cresce. Mais para frente. Tem uma série de outras questões aqui que está colocada, mas nós não vamos falar aqui não, porque vai tomar um certo tempo. Olha, lá embaixo lá apenas: Deus capacita a mente humana para entender todos os fatos e circunstâncias, leis e princípios, tendências, influências e possibilidades. É, portanto, uma operação desvinculada de qualquer técnica ou método humano que se manifesta conforme a circunstância ou para atender uma necessidade, certo? Premente. Palavra de sabedoria é isso, e é para isso que serve. E você sabe para quem que é mais essa palavra de sabedoria? Pastores, obreiros. Esses homens precisam estar em sintonia com o Espírito de Deus, porque a igreja espera muito a palavra de sabedoria vinda de nós. E nós somos um canal para que isso aconteça. Se não houver uma palavra de sabedoria, se não houver uma palavra de conhecimento direcionada realmente pelo Senhor, como é que a igreja vai ser alimentada? De que serve essa reunião da maneira que nós estamos aqui nessa noite, se não houver uma ação sobrenatural do Espírito de Deus, que consegue abarcar o seu coração, para edificar a sua vida, para você melhorar a situação que você está? De que me adianta tomar uma postura que gostou aqui de terno e gravata, e em muitos momentos sair lá de casa num calor lascado, irmão, e chegar aqui apenas para poder cumprir tabela? Não vale a pena, pastor Júlio. Eu tenho que entender que tem uma palavra de Deus, e que essa palavra de Deus vai achar morada no seu coração, e que eu sou apenas um canal. E que, querendo ou não querendo, eu preciso pagar o preço para que isso ocorra. Vamos lá. Palavra do conhecimento ou ciência é uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Toca para nós de novo, viu? Palavra de sabedoria e de conhecimento para nós. Olha, Antônio Gilberto reafirma esta definição:
Ciência equivale aqui a conhecimento. É um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, de causas, de ensinamentos, de ensinadores, etc. Irmãos, tem homens que são fantásticos para ser usado no dom de conhecimento. Ele chega aqui, ele consegue falar uma série de coisas assim, consegue encaixar o pensamento certinho para nos fazer entender o que a Bíblia está dizendo. Isso não é coisa humana, querido, isso é uma dádiva que Deus dá, um dom do conhecimento. Isso é uma coisa importante demais. Judson, me permite, mais uma vez usar você. Eu conheci o Judson quando ele ainda era católico ainda, ele tinha aceitado a Jesus há pouco tempo. Irmão, esse homem falava versículos da Bíblia assim que eu vou contar para você. Todas as vezes que nós conversávamos sobre alguma coisa, ele já sabia onde é que estava o assunto. Eu ficava assim, mas Jesus, que negócio que é esse? Irmão, e era batata, era em cima, não errava uma. Era ele, mas um outro companheiro dele, eu não lembro dele. Como é que é o nome daquele rapaz? O Márcio. Irmão, como era incrível. Eu ficava assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Irmão, era batata. Quando o pregador lá em cima falava assim, versículo tal, aí de cá ele já falava, lá tá assim, pam, assim. Eu falei, uau. Por que isso, irmãos? É porque se deleita na palavra. Conhece a Bíblia. E quando você conhece, Deus dá a dádiva do conhecimento para você. E aí ninguém consegue pegar você em qualquer vento de doutrina. Do jeito que ele vier, você fala, para aí, Bíblia, palavra. Você quer ver o tanto que é interessante? Olha lá Jesus. Jesus foi tentado por Satanás, não foi? Mateus capítulo número 4. Onde é que foi que ele recorreu para poder fugir de Satanás? Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Olha o exemplo. Ele é o nosso exemplo por excelência. Em tudo ele foi tentado. De todo jeito que Satanás vinha, ele falou assim, mas está escrito, pá. Vinha de novo, mas está escrito, pá. Mas está escrito. Em todos os momentos que Satanás veio tentando usar e distorcer a Bíblia, a palavra de Deus, ele falou assim, realmente, está dizendo isso, mas está dizendo assim também, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Palavra do conhecimento. Quer ter conhecimento, movido pelo Espírito de Deus? Leia a Bíblia. Levanta a sua Bíblia, deixa eu ver quantas pessoas trouxe Bíblia nessa noite. Tem que ler, meu querido. Tem que ler. Tem que ler. Tem que estudar. Tem que buscar. O conhecimento direcionado pelo Espírito de Deus, querido, é bênção, é vitória. Nós não podemos nos equivocar. A preguiça pode vir, o cansaço pode vir, mas debruça sobre ela e lê, e pede o Espírito para te dar conhecimento, para te dar graça, porque quando você tem conhecimento e você tem graça, o diabo não te dobra. Não dobra não. Tem muito crente sendo dobrado aí, sendo feito até de barquinho, por quê? Porque não conhece a palavra. Porque fazem outras coisas, mas não lê a palavra. Consegue ler um livro de direito, lá na faculdade, que não traz edificação espiritual nenhuma, mas não lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, que traz alimento para a alma dele e garante para ele a salvação eterna. Segundo Horton, tem a ver com o conhecimento de Deus, de Cristo, do Evangelho e da aplicação do Evangelho ao viver cristão. É um dom que promove a iluminação sobrenatural do Evangelho, especialmente no ministério do ensino e da pregação. Se relaciona com o profundo conhecimento das Escrituras. É bom quando você consegue ouvir uma pessoa que ele tem Bíblia para poder dar para a igreja, não é verdade? Mas tem uns cidadãos, irmãos, que passam por aqui, que eu vou contar para você. Eu falo por aqui porque nós estamos aqui constantemente. Você vê que ele não tem Bíblia nenhuma. Ele lê um versículo aqui, querido,
E vai parar lá do outro lado em coisa que não tem nada a ver. E acha que a igreja é obrigada a ficar engolindo, James. Ainda quer que o povo dê glória a Deus. Irmão, o povo esclarecido não tem que dar glória a Deus com uma mensagem dessa não. Dá glória a Deus quando tem mensagem mesmo. E quando é algo de Deus, aí pode dar glória a Deus. Mas se não tiver, fique calado. Não engane ele não. Porque se você faz isso, você está enganando ele. Ele está achando assim, o povo está vindo na minha. Mas na verdade, querido, mostra para ele que está não. Fala assim, ó, você pode caçar outro rumo, que isso aí, meu filho, não é palavra de Deus não. Mas eu louvo a Deus, porque eu sei que aqui os irmãos estão sendo esclarecidos e não vai deixar isso acontecer na sua vida. Se tiver palavra, dá glória a Deus. Mas se não tiver, querido, fique calado. Discernimento de espíritos, porque o meu tempo já acabou há muito tempo. Eu falo muito. Amém? Mas, não, vamos lá. Discernimento de espíritos. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. No fim dos tempos, quando os falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico vão aumentar muito, esse dom espiritual será extremamente importante para a igreja. Irmãos, século 21, século da tecnologia, tanta coisa que acontece por aí. Será que todo profeta que se ergue na televisão, todo profeta que fala através de DVDs, de CDs, todo profeta que pega o microfone, será que é de Deus? Vou mais adiante um pouquinho. Será que tudo aquilo que ele fala realmente é Deus que está falando? Abre lá Mateus capítulo 24, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem um tal por aí falando que é o Jesus Cristo homem, né? Cabra safado e sem vergonha. E ainda quer usar a Bíblia e falar que ele veio. Não é não, irmão. Não tenta me enganar que não é não. Quando eu vejo aquilo eu fico nervoso. Fico pretinho de raiva. Não aguento aquilo. Aquele tal de Henri Cristo também, dá vontade. Deixa eu ficar calado. E quer enganar o povo. E tem muita gente, pastor Aparecido, que vai. Uma multidão. Tanta gente tatuando o número 666 nas costas, irmão. Enquanto o culto acontece lá dentro, tem uma salinha lá que o povo está tatuando. Que negócio que é esse? Misericórdia. Reverendo Moon, dizendo que veio para completar a obra que Jesus não completou, está amarrado. O meu Jesus, irmãos, ele veio, ele completou a obra. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está aos céus e foi assunto aos céus. E prometeu que vem buscar uma igreja zelosa de boas obras. Nós vamos fazer parte do arrebatamento. É esse o Jesus que eu acredito. Não vem com esse negócio não, esses profetinhas de meia boca. Pessoas que só querem, irmão, extorquir, tirar dinheiro de nós, arrancar a lã da ovelha. Não está preocupado com as nossas almas, está preocupado com o dinheiro, com o que nós podemos dar. Vai pagar caro diante de Deus. Vai pagar caro. Jesus não nos chamou para fazer cifras. Jesus nos chamou para salvar almas. Não nos chamou para ser estrelas. Não nos chamou para fazer show. Ele nos chamou para pregar o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que faz de nós nova criatura. Foi para isso que Ele chamou, foi para isso que Ele instituiu a sua igreja. Busque discernimento espiritual, para não ser deixado levar por qualquer doutrina. Abre lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Olha lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Cuidado com o profeta do diabo. Lobo que vem revestido em pele de cordeiro. Cidadão que entra aqui olhando a quantidade, não tem unção, tem gel no cabelo, tem terno bonito, sapato brilhoso, voz empolgante, mas não tem unção. E se não tem unção, não é de Deus não. Tem que ter unção. Talvez não fala bonito, as palavras são atravessadas, em vez de falar possuir, fala só pissuir, em vez de dar glória, dá glória, mas tem unção, tem graça, tem Deus na vida. Apesar da simplicidade, sabe que o sucesso como crente, como servo de Deus, é feito no joelho, na oração, na entrega, na leitura da palavra. E não larga disso não. Nós que vivemos nos dias que nós vivemos hoje, precisamos voltar a ter o desejo de orar, de buscar, de ler a Bíblia, de consagrar, porque se isso acontecer, com certeza Deus vai trazer para nós um avivamento autêntico. Os dons espirituais vão fazer parte da minha vida, da sua vida, e a igreja do Senhor Jesus vai triunfar contra o inferno, contra o diabo, contra Satanás. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas essa igreja tem que ser uma igreja ativa, uma igreja que deseja, uma igreja que busca, uma igreja que para e usa o tempo para poder adorar e buscar a vontade de Deus. Não é apenas para fazer de conta, é para viver. É para ser, largar da visão do ter e passar a ser. E nós podemos olhar uns para os outros e dizer assim: esse aí é crente. De passar lá na frente e ter o prazer de alguém apontar o dedo e dizer: lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus. Discernimento significa formar um juízo. E envolve uma percepção que é outorgada de modo sobrenatural para diferenciar entre os espíritos bons e maus, genuínos ou falsos, a fim de chegarmos a uma conclusão. Assim como os demais dons, é apropriado para circunstâncias e situações específicas, para saber se foi realmente Deus que falou ou se não foi. Será que foi Deus mesmo? Lendo, não é por causa que enrola a língua e de repente sai dando estrelinha, né? E vem correndo e né? Aí ainda faz assim, ó: eis que falo contigo. Quem está falando? É Deus ou é só o profeta? É Deus mesmo? Se tiver discernimento, ele vai saber se é Deus. Se não tiver, irmão, sabe-se lá o que ele vai estar falando. Ele não vai estar ajudando, vai estar complicando a sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Dom da sabedoria, dom do conhecimento,
discernimento de espíritos. Diga comigo: dom da sabedoria, dom do conhecimento, discernimento de espírito. Se você tem desejo e vontade de ter esse dom na sua vida, levanta a tua mão direita para o Senhor e vamos orar ao Senhor. Deus conhece o seu coração e a sua vida. E a palavra de Deus diz que o dom é dado para a edificação da igreja. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E Ele serve para a edificação da igreja. Uma igreja com homens que buscam a sabedoria de Deus, com mulheres que buscam a sabedoria de Deus. Uma igreja onde ela mergulha no conhecimento da palavra e ora buscando, pedindo a Deus conhecimento da palavra, e se debruça sobre a palavra do Senhor. Uma igreja que anda, querido, também buscando discernimentos espirituais. É uma igreja que não é enganada. É uma igreja que triunfa sobre as trevas. É uma igreja que caminha a passos largos de encontro com o Senhor. É uma igreja que tem a capacidade e a graça, querido, de ter um mover sobrenatural, poderoso do Espírito sobre a sua vida, porque ela não deixa se levar por qualquer vento de doutrina. E eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem desejo, depois dessa palavra, de buscar os dons espirituais, eu quero orar em favor da sua vida, mesmo você estando aí, entendendo que a busca, ela não vai parar por aqui, que você constantemente vai buscar, que você constantemente vai orar, que você constantemente vai ler a palavra, entendendo que Deus vai te dar esses dons, para que a igreja do Senhor possa continuar triunfando aqui na terra. Pai amado e querido, nós louvamos a Ti, Pai, pela Tua palavra nessa noite, Senhor, e eu te agradeço pela Sua grande misericórdia, é nos dar a alegria de poder ministrar ao Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela inspiração que o Senhor nos deixa a todos nós nessa noite. Obrigado pelo Teu propósito de nos reunir aqui. Pai, estamos buscando os dons espirituais. E nessa noite, Deus amado, nós estamos a falar sobre os dons de sabedoria, o dom de conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Pai, em nome de Jesus, as mãos estão levantadas, os corações estão dobrados diante do Senhor, as portas da alma estão abertas. E nós oramos a Deus te pedindo, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a Tua igreja esta graça, essa harisma, Pai, e encha o nosso coração, Deus amado, e nos dê apetite pela palavra, nos dê desejo, Pai, em buscar esses dons. Pai amado, nos dê a convicção de que nós devemos e que vamos alcançar esses dons, para a glória do Teu nome, para a vitória da igreja, em nome de Jesus, no nome santo do Senhor, aleluia. Continue de pé. Graças a Deus. Vem, Espírito Santo, vem, de Ti preciso tanto. Fica aqui do meu lado, vamos conversar. Sei, não sou assim tão bom crente, sou falho, sou fraco e carente. Consola-me como ao amigo, enquanto eu chorar. Quando abrir meus lábios para louvar, usa-me como Tu queres usar. No Teu rio de águas tranquilas quero mergulhar. Vem repousar sobre mim, a minha alma ansiosa espera por Ti. Fale por mim quando a voz no meu peito embarca. Vem, fica comigo, para que eu possa chorar. Vem, Espírito Santo, vem me consolar. Não
interesse em usar cada um dos seus filhos. Glória a Jesus. É uma oração. Feche os teus olhos. Sei, não sou assim tão bom crente. Sou falho, sou fraco e carente, mas consola-me como ao amigo enquanto eu chorar. Quando abrir meus lábios para louvar, usa-me como tu queres usar. No teu rio de águas tranquilas quero mergulhar. Vem repousar sobre mim, a minha alma ansiosa em sede de ti. Fale por mim quando a voz do meu peito embarga. Vem, fica comigo, para que eu possa chorar. Vem, Espírito Santo, vem me consolar. Não te afastes de mim, sou tua morada, aqui é teu lugar. A minha alma suspira por ti, então podes me usar. Vem, fica comigo, para que eu possa chorar. Vem, Espírito Santo, vem me consolar. Não te afastes de mim, sou tua morada, aqui é teu lugar. A minha alma suspira por ti, então podes me usar. A minha alma suspira por ti, então podes me usar.